E agora, o nosso assunto aqui no Tempo e Dinheiro é crédito. E claro que a gente vai conversar com o Antônio da Luz, ele que é economista-chefe lá da Farsul, é uma referência em todo o mercado. Já vou chamar João Batista Olive, que vai conversar com ele e tirar todas essas dúvidas, esclarecer essas informações, né, João? Não é crédito, né, Fernanda? É falta de crédito. É disso que se trata. Muito bem, vamos chamar o Antônio da Luz. Doutor Antônio, seja muito bem-vindo, meu amigo. Olá, João Batista, que bom estar contigo, que bom estar aqui no Tempo e Dinheiro de novo. É um prazer imenso. Daqui a pouco o Sérgio Braga também se junta a nós. Mas o nosso assunto é, como eu disse, falta de crédito. A manchete está no ar, por favor. Desembolso do Plano Safra tem recuo de quase 20%. Professor, como é que a gente faz? Como é que a gente resolve? Como é que a gente analisa e como é que a gente compensa tudo isso, doutor Antônio? Bom, primeiro eu acho importante lembrar, João Batista, quando nós tivemos aqui no Tempo e Dinheiro, no início do ano, bem como lá no Notícias Agrícolas, quando a gente falava das perspectivas para o crédito nesse ano, a situação nos remetia para isso, né? Isso aqui é uma soma de fatores. Em primeiro lugar, nós tivemos pela primeira vez na história um plano safra que foi anunciado depois de ele entrar em vigor. Não sei se nosso telespectador lembra, mas o Plano Safra ele entra em vigor dia 1º de julho. E ele foi anunciado depois disso. Então, ele deveria ser anunciado ali por abril, né? Maio no máximo. Depois começou a ser ali em cima do laço. Agora ele está sendo anunciado depois de entrar em vigor. Bom, só ali eu perco 2 semanas, no mínimo. Com essa travada que deu do Plano Safra agora, bota mais 10 dias, 2 semanas. Se nós somarmos esse tempo, nós estamos falando de ter um mês a menos no Plano Safra. Só por conta de não cuidar minimamente, e com o respeito que merece, da burocracia do funcionamento de um Plano Safra. Segundo ponto, João Batista, nós temos uma situação em que não há recursos. Está toda hora, o Plano Safra está travando, o tempo todo. Soma quanto tempo ele fica travado. Trava aqui, trava ali. O produtor que está nos ouvindo agora, que está lá para fazer um armazém, quanto tempo está levando para sair? Entrar com o pedido no agente financeiro e o dinheiro ser liberado, está levando quanto tempo? O mesmo vale para uma máquina, dentro de um Moder Frota da vida, ou qualquer outra linha de investimento. Como é que está acontecendo para o produtor rural? Quando a gente fala de custeio e de comercialização, o que está saindo mesmo para os produtores são recursos livres, porque os recursos controlados, infelizmente, a situação é essa aí que a manchete do Correio do Povo nos traz. Recursos livres existem, mas recursos controlados, para lembrar, o que são os recursos livres? Os recursos livres são aqueles a juro de mercado, juro comercial. E os recursos controlados são aqueles que têm os juros definidos pelo Plano Safra. Para ter recursos controlados, precisa ter dinheiro do governo para fazer equalização. Como esse dinheiro está cada vez menor, não há recursos. E como o juro subiu muito no Brasil, a necessidade de dinheiro para fazer essa equalização aumentou. Então, quando a gente fala que quem paga a conta dos desequilíbrios fiscais, quem paga a conta de quando o governo gasta mais do que arrecada, quem paga a conta quando o governo gera todos esses problemas que terminam saindo em inflação mais alta, juro mais alto, escassez de recursos, somos nós, o povo, seja o povo do campo, seja o povo da cidade. Mas sempre quem paga a conta é o povo brasileiro, e está aí, mais uma vez, nós pagando a conta agora com falta de recursos. A gente vai chamar o Sérgio Braga, mas antes um esclarecimento. Aí, com a necessidade da equalização, aí disseram que não tinha e tal, aí a Frente Parlamentar da Agropecuária pressionou e o governo, pelo menos o ministro Fernando Haddad, disse que iria colocar, a pergunta é essa, mais 4 bilhões para fazer a equalização. Esse dinheiro é de juros livres ou dos juros controlados? Esse dinheiro chegou? Qual é a informação que nós temos? Esse dinheiro sempre é do recurso controlado, nunca do recurso livre. Isso aí é para fazer a equalização dos juros dos recursos controlados. Só que os recursos controlados hoje, eles são mais ou menos 1/4 do valor anunciado no Plano Safra.
Ou seja, 25% do valor que é anunciado no Plano Safra, quase meio trilhão, quase 500 bilhões de reais, 25% são controlados. 75% são livres. Livres de mercado, juro de mercado, 75%. Que não deveriam nem sequer ser anunciados, na minha opinião. Isso não deveria nem estar no Plano Safra. Mas é a festa que eles fazem, né? Ganham comissão nas publicidades e tal, porque estamos dando a maior quantidade de dinheiro para a agricultura. Tá nada. Isso nada, é dinheiro do próprio produtor que vai lá no banco machichar. Quanto, Antônio, quanto que ele paga no balcão lá? Hoje está variando aí entre 16% a 24%, mais ou menos, porque é livre, né, João Batista? Então, eu posso tomar um crédito. Se eu e você for na mesma agência bancária, para você, certamente, o dinheiro vai ser mais perto de 16%, para mim vai ser mais perto de 24%. Para pegar o mesmo crédito. Por quê? Porque é livre, seu recurso livre. É o produtor e o banco que se acertam. Gostei do 16 para mim, eu sou privilegiado. Sérgio Braga, você também é privilegiado? Faça uma pergunta para o doutor Antônio. Doutor Antônio, prazer em tê-lo mais uma vez conosco. Boa tarde. Já pergunto, o governo quer lançar mão de vez de atuar junto ao Plano Safra com toda essa situação, alegando falta de recursos, entregando, como o senhor mesmo disse, aí 75% desses recursos aí para recursos livres, né, para os bancos particulares. Será que esse governo quer entregar de vez, não quer mais participar da agricultura do Plano Safra aqui no Brasil? Seria mais ou menos essa intenção ou não? Boa tarde, Sérgio Braga, que bom estar contigo de novo. Olha, Sérgio, o que eu tive agora, na semana passada eu tive em Brasília, e lá no aeroporto tem um enorme, assim, um outdoor lá, um outdoor interno, né? Um indoor, no caso, lá bem na entrada do aeroporto, falando o maior Plano Safra da história. Então, eu acho que o governo não é que ele tenha abandonado. A questão é que os planos safras, eles desde 2010, a fatia de juros de recursos livres só faz aumentar, só faz aumentar, só faz aumentar. Só que chegou num ponto que já está até meio ridículo continuar anunciando plano safra. Eu já falei isso aqui mais de uma vez. O plano safra deveria ser anunciado em São Paulo, pela Febraban, e deixar Brasília anunciar só a parte que ela controla, que a maior parte vai para a agricultura familiar. Isso aí sim, vai lá e anuncia. Aquilo que tu está botando algum dinheiro, está equalizando o juro, está participando do processo, anuncia. Mas aquilo que tu não entra com nada, está anunciando para quê? Só para fazer número grande? Essa é a nossa realidade hoje. E sem falar do mercado de capitais. O mercado de capitais, através dos CRAs, dos FIAGROS, estão colocando aí 150, 180 bilhões de reais no financiamento da agricultura brasileira. Então, quando a gente pega o que é do banco, 75% são recursos livres, juros comerciais. E ainda eu pego lá 180 bi, que são os CRAs e os FIAGROS, que o produtor pega quando ele faz um prazo safra na revenda, quando ele faz um prazo safra na cooperativa, quando ele faz um prazo safra na cerealista. Quando ele faz prazo safra, ele está participando, muito provavelmente, ele está participando de um CRA ou de um FIAGRO, que estão financiando aquela operação. Então, quando eu pego e junto o livro do banco mais o mercado de capitais, quem financia a agricultura brasileira é o privado. A agricultura brasileira é financiada pelos meios privados. Muito bem. Ei, Sérgio, é um plano agiota. Vamos colocar o nome correto desse plano aí. Bom, Serginho, obrigado pela presença. Doutor João. Pois não, Sérgio, pois não? João, só aproveitar, desculpe, até mesmo essa questão da securitização. Vai sair, não vai sair? Deu água? Até porque aquilo que aconteceu 25 anos atrás, naquele processo de securitização, era com o Banco do Brasil, etc. Agora envolve vários outros agentes. Né? E vai sair, na tua opinião mesmo? Como é que está esse processo? O senhor está acompanhando, Antônio da Luz? Só para poder finalizar. Com certeza, estou acompanhando sim. Inclusive, tive uma reunião com o senador Luiz Carlos Reins agora durante o Carnaval. Fui à casa dele para nós conversarmos sobre formas de viabilizar. Tem coisa que a gente não deve falar ainda. Eu me comprometo a voltar aqui no Tempo e Dinheiro para detalhar em um momento mais oportuno, porque justamente a gente quer que as coisas aconteçam, porque o Rio Grande do Sul precisa que algo diferente aconteça.
porque se me apresentar outro estado do país que teve perdas em 2020, 2022, 23, 24 e 25, em 6 safras, perder 5, aí eu acho que essas outras regiões também têm todo o direito. Agora, aqui no Rio Grande do Sul, algo excepcional tem que acontecer. Que nome que vai ter? Bom, isso a gente pode definir. Os pais e as mães depois definam que nome vai ter, mas que algo excepcional tem que vir, tem que vir. Nós sim, nós estamos trabalhando já há bastante tempo numa forma de fazer um alongamento bastante substancial. Estamos conectando isso com o projeto do senador Heinz, enfim, mas ainda tem várias questões técnicas a serem vencidas, estão sendo vencidas, mas não é um momento oportuno de se detalhar. Agora, é o momento oportuno de deixar claro, o Rio Grande do Sul vive uma situação excepcional e logo nós precisamos aguardar medidas igualmente excepcionais, porque senão a coisa aqui não vai rodar. Muito bem. Antônio da Luz, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Brilhante participação desse grande brasileiro, doutor Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul. Até a próxima. Até a próxima. Prazer grande estar com vocês.